Vamos falar um pouquinho agora sobre o Art Nouveau, né? Esse, esse período, esse movimento aqui, na verdade mais conhecido como um estilo artístico, né? Ele vai marcar ali por os anos mais ou menos de 1880, né? E até o início da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra, 1914. O Art Nouveau ele está inserido na segunda metade do século XIX, surge na segunda metade do século XIX e vai então nesse comecinho ali do século XX. Tá? O Art Nouveau ele foi um movimento considerado um movimento de uma estética decorativa, certo? Tanto é que ele vai ter como elementos marcantes o uso das linhas curvas, das linhas sinuosas ali entrelaçadas, né? É um movimento que não tem a intenção de ir contra a indústria, né? Porque ele está dentro desse período da Revolução Industrial e tudo mais, mas sim de contestar a estética pobre dos produtos fabricados, né, por esta indústria. Então, o Art Nouveau ele vai florescer como um estilo decorativo, né, onde ele vai buscar inspiração em temas florais, em elementos da natureza, em elementos orgânicos. Né? É marcada pelo uso de materiais como madeira, vidro, ferro, cimento, tá? Onde ela vai estar inserida na arquitetura, na decoração, no mobiliário. Então, assim, você tem, que nem o professor falou para vocês no vídeo anterior, né, na Revolução Industrial, no realismo ali dentro da Revolução Industrial. Então, beleza, tá, a arquitetura ela começa a se modernizar, né, ela começa a trazer uma arquitetura rápida, barata, funcional, prática, né? E aí você tem dentro de toda essa situação o Art Nouveau, que vai vir como uma forma de poder trazer essa questão mais artística, né, para esta arquitetura moderna, né, que vem se modernizando por conta da Revolução Industrial. Tá? É um movimento que vai acontecer na Alemanha, na Áustria, nos Países Baixos, enfim, na França, certo? Então você tem esse estilo que vai ficar conhecido como um estilo decorativo que ele vem para, vamos dizer assim, contribuir, né, com a estética, porque ele questionava muito a estética pobre, certo, dos produtos industrializados. E aí ele vai estar inserido na arquitetura, na pintura, como é que fala? No mobiliário. Então ele tem esse perfil. Ele vai usar os materiais que vão estar em destaque naquele momento, né? Ele vai buscar inspiração em elementos da natureza. Então você vai encontrar ali linhas curvas, sinuosas, entrelaçadas. Você vai encontrar o ferro, o vidro, madeira, cimento, né? E aí, dentro desse trabalho, né, quando a gente pensa assim, em relação aos artistas e às obras, né, você tem, dentro da arquitetura, você tem o Gaudí, você tem Vitor Horta, né, que são nomes bem expressivos, Henri van de Wilde, Alfonso Mucha, Hector Guilmard, Gustav Klimt. Então são nomes aí importantes, né, dentro desse movimento, né, dentro desse estilo, que é um estilo decorativo que vem para contribuir, certo, para aquela arte, né, dessa segunda metade do século XIX, uma arte que está totalmente com um caráter, né, prático, funcional,
Então eles questionavam isso. E o lado artístico, como fica? Então aí você tem o Art Nouveau. O professor vai mostrar algumas imagens aqui para vocês entenderem. Ó. Veja a Casa Mila, né, do Gaudí, né, em Barcelona. Você tem aí, olha como a linha curva, como a linha sinuosa, né, ela é marcante. Então você vai perceber isso. Você tem uma arquitetura, né, que está se modernizando, o uso de novos materiais, de novas técnicas, mas ao mesmo tempo você tem esse lado artístico que vai ser mantido por conta de quem? Por conta do Art Nouveau. Né? Esta igreja dele é bem famosa, né? A Igreja Sagrada Família, que ele não concluiu. Ela tem algumas características góticas ali. Tá? No mobiliário, nós vamos encontrar Henri van der Velde. Veja como a produção dele é bem trabalhada, é bem valorizada. Né? Nos desenhos, nas pinturas, Alphonsus Mucha. A valorização da figura feminina vai ser bem marcante também no Art Nouveau. Tá? Vejam que os elementos da natureza estão bem presentes, né, nesses trabalhos. Hector Guimard, como nos seus trabalhos ali, né, nas estações de metrô por Paris, né, que marcavam ali, olha o ferro forjado, né, o aço forjado, o uso do vidro. Então isso daqui é bem característico mesmo dessa transição de século, né, do século XIX para século XX. Então você vê bem essa presença. Gustavo Klimt, né, na pintura, que ele vai estar sempre valorizando a figura feminina, ó, veja bem. Tá? Émile Gallet, olha só que legal, né? Vejam esse jarro aqui à nossa esquerda, parece uma rosa, um botão de flor fechado, né? Pronto para desabrochar ali, pronto para abrir. Essa luminária, né? Vejam os materiais utilizados, né? Os materiais, como era tudo muito trabalhado, né? As formas, os detalhes eram valorizados. Por que o Art Nouveau priorizava isso? Porque essa ideia ia sendo deixada de lado, ia sendo esquecida, né, por esta industrialização. Eles não queriam isso. René Lalique, olha só, isso daqui são joias, né, que eram usadas na época pelas mulheres, enfim. Esses são presilhas, né, de cabelo. Louis Tiffany, olha só, as luminárias, né, produzidas por ele. Nos lembra aí, essa da esquerda aqui nos faz lembrar uma árvore, né? A cúpula dela como se fosse as folhas, né? A base como se fosse o tronco dessa árvore. A da nossa direita ali você tem algumas libélulas expostas na cúpula, uma base toda trabalhada. Na arquitetura, o Vitor Horta, né, priorizando essa questão da linha curva, da linha sinuosa, de elementos da natureza. Olha o corrimão, a escadaria, o papel de parede, a paginação dos pisos. Né? Então, isso daí é o que marca o Art Nouveau. Né? Ele vem como uma forma de poder contribuir para tudo aquilo que está acontecendo, né, por conta da Revolução Industrial. Então, uma arquitetura que começa a se modernizar, que vem a se tornar uma arquitetura rápida, barata, funcional. E esses produtos industrializados que irão apresentar uma estética, né, bem simples. Então, o Art Nouveau ele questionava isso. E depois, vamos dizer assim, depois da Primeira Guerra Mundial, nós vamos encontrar a Bauhaus, né,
fundada por Walter Gropius em 1919. Tá? A intenção da Bauhaus era uma escola, né, combinada de arquitetura, artesanato, né, e uma academia, vamos dizer assim, de arte. Né, e isso acabou sendo a base de muitos conflitos internos e externos, né, que se passaram ali. A maior parte dos trabalhos feitos pelos alunos, né, nas aulas oficina foi vendida durante a Segunda Guerra Mundial. E em 1933, né, antes da Segunda Guerra, após uma série de perseguições por parte do governo nazista, a Bauhaus ela foi fechada. Então, ela foi uma escola de design que teve uma duração curta. Né? Ela vai de 1919, então você tem o término da Primeira Guerra em 1918. Aí, em 1919, então, surge a ideia da Bauhaus. E quando que ela é fechada? Em 1933, antes de iniciar a Segunda Guerra, né, que vai acontecer em 39. E muitos dos trabalhos produzidos pela Bauhaus acabaram sendo utilizados, então, nessa Segunda Guerra. Os nazistas opuseram-se a Bauhaus durante a década de 20, bem como a qualquer outro grupo que não seguisse sua orientação política. A escola foi considerada uma frente comunista, tá? Especialmente porque muitos artistas russos trabalhavam e estudavam ali. Contudo, a Bauhaus teve impacto fundamental, né, no desenvolvimento das artes e da arquitetura do Ocidente europeu e também dos Estados Unidos, certo? Então, a Bauhaus ela vem como um trabalho posterior às ideias do Art Nouveau, né?